todos. Inicialmente, eu gostaria de expressar a minha felicidade enorme de poder participar desse congresso da Federação Espírita da Flórida. Agradecer aos irmãos espirituais que eu tenho nesse estado, a começar pela presidente da federação, Suzana, Marcelo, Andréia. Em nome desses três, eu não sou técnico. ao Alexandre, Eliane, em nome de quem, todas essas pessoas queridas, eu cumprimento a todos os trabalhadores que tornaram possível esse evento, muitos deles anônimos, que estão nos bastidores, mas sem eles não seria possível a realização de um evento desse porte. Quero agradecer aqui também a Jussara, presidente da Federação Norte-Americana, e aos demais companheiros do movimento federativo, lideranças de outros estados desse país, do Canadá, a Sandra, da Colômbia, todos os visitantes. Para nós é uma honra reunir sobre as luzes do Consolador Prometido para refletirmos sobre a nossa evolução, sobre a nossa jornada espiritual. O tema da manhã é o Código Penal da Vida Futura, que é, na verdade, um item do livro O Céu e o Inferno, que completou 150 anos. E esse tema, muito bem construído, esse item, muito bem estruturado pelo codificador, ele remete à justiça divina. Falar da justiça divina não é fácil, porque enquanto espíritos criados, nós não temos cognição nem estrutura para entender plenamente o Criador. É preciso não perder isso de vista. O Criador é onipotente. Ele é infinito. De modo que a nossa percepção jamais será capaz de compreendê-lo na sua totalidade. Seria uma pretensão encaminhar-se ao oceano com um copo desse e esperar trazer o mar dentro dele. De modo que a nossa percepção do Criador e da sua justiça, ela deve se voltar para os fundamentos, para o alicerce, para as bases. Os fundamentos e os alicerces constituem as coordenadas. E ninguém se desloca, ninguém explora as realidades espirituais de modo seguro sem essas coordenadas que o missionário Allan Kardec, com auxílio do Espírito de Verdade de sua Pleiade, estabeleceu. Não é uma postura fundamentalista diferente. É uma postura de reverência aos fundamentos, que é coisa diversa. Porque se você não mantém a estrutura, se você não dá a devida atenção aos fundamentos, o edifício acaba por ruir. Todos se recordam de Orlando há 10 anos atrás. A cidade era muito menor. Ela cresceu consideravelmente. Mas ela sempre cresce de modo ordenado. Porque há um planejamento. Há uma lógica. Assim também no universo. Há uma lei divina. Há um ser único, onipotente, que estabelece uma lógica.
Tá certo que não é uma lógica humana, é uma lógica divina. Portanto, voltar-se aos fundamentos, olhar para as bases que está registrado na codificação, significa proteção para a nossa exploração. Fica difícil abordar alguns temas se nós nos esquecemos de alguns fundamentos. É o que nós vamos tentar trazer um pouco aqui. Tudo com base nas obras da codificação. Por que é difícil falar da justiça divina? Porque nós só conhecemos a justiça humana. E aqui eu devo confessar, a justiça humana possui alguns desafios intransponíveis. Intransponíveis. Eu vou trazer o exemplo da justiça criminal. Toda vez que um caso chega à justiça, o dano já ocorreu. Então, uma criança foi assassinada, uma mãe foi assassinada, um pai de família foi assassinado. O dano ocorreu. E é impossível à justiça reparar o dano. Essa é uma limitação da justiça humana. Porque eu não tenho o poder de restituir a vida da vítima. Não tem como reparar a perda. É irreparável. De modo que a justiça humana, ela já começa, talvez, tentando fazer 30%, 40% do trabalho. Se ela não consegue reparar o dano, o que busca a justiça humana? Bom, não quero que ninguém fique decepcionado com isso, mas a justiça, ela busca evitar novos danos. É só isso. Quando um criminoso é preso, quando ele é recolhido, a única coisa que nós podemos tentar fazer é evitar que novos danos semelhantes sejam causados por essa pessoa em estado de perturbação. Nada mais. Então você estabelece um limite de recolhimento. Nesse país, em alguns casos não há limite, pode ser pela vida inteira, mas você recolhe. Simplesmente. Isso resolve talvez, o problema do dano causado por aquele indivíduo, mas não por outros. A grande pergunta é: a justiça humana é capaz de regenerar? Ela é capaz de regenerar? É uma pergunta difícil. Eu diria que a justiça humana tenta regenerar e algumas vezes ela consegue, na sorte. Porque ela não tem esse poder. Ela não foi construída para regenerar. Ela foi construída para isolar. E ainda que ela fosse capaz de regenerar, totalmente, de transformar aquele que foi o autor do crime, ela ainda seria incapaz de reparar o dano. É apenas para que a gente possa pensar um pouco. Estou trazendo alguns elementos. Segundo, a justiça humana só pode contar com a força. Nós não temos outro instrumento que não seja a força. Então você algema, você prende, você recolhe, você mantém preso, você estabelece, você usa a força, porque nós só temos a força. É o nosso único instrumento. Mas eu gostaria que nós pensássemos agora em Deus. Você realmente acredita que Deus só tem a força? Que Ele só tem o poder?
Será que a justiça divina não é capaz de regenerar? E a grande questão, a justiça divina está preocupada com a reparação do dano? Essas são questões cruciais. E para mergulhar nelas, nós voltamos para os fundamentos da codificação. Há um capítulo muito especial no livro A Gênese. E é um capítulo que fala sobre Deus. Vejam que o codificador é um pedagogo. E um bom pedagogo, ele está preocupado em estabelecer as bases, porque ele sabe que o aluno vai progredir. Mas se ele guardar os fundamentos, se ele mantiver os conceitos chaves, ele será capaz de raciocinar, avaliar, progredir, absorver novos conhecimentos, ampliar o seu conjunto de conhecimentos sem perder a base. Portanto, nesse capítulo intitulado Deus, especificamente no item 19, Kardec faz uma declaração que eu considero a Constituição norte-americana. Imaginem, são 13 emendas, só 13. E todo o sistema jurídico dessa nação baseado em 13 emendas. Eu acho que já deu para entender. Aqui também. Kardec vai apresentar a constituição do Espiritismo. O que ele vai dizer? Ele diz assim, Deus, que ele vai falando dos atributos. Os atributos da divindade. Atributos no sentido de qualidades, características. Aquilo que Deus necessariamente tem que ter para que ele seja Deus. Isso está na questão 13 de O Livro dos Espíritos. E lá, na nota, o codificador já adverte. Não temos a pretensão de listar, de esgotar todos os atributos da divindade. Mas estamos listando os essenciais, aqueles que ele não pode deixar de ter no nosso atual estágio de conhecimento e de evolução, sem que ele deixe de ser Deus. E aqui ele faz o resumo no item 19 do livro A Gênese. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. Suprema e soberana. Então, se você achou que era o Einstein, você não viu Deus. Como diz os nordestinos, pensa numa pessoa inteligente. Né? Pensa numa pessoa inteligente. Né? Então nós estamos falando da inteligência suprema. Suprema significa que? É preciso pensar sobre isso. Você não tem inteligência para perceber a inteligência dele. Parece claro isso? Parece lógico. A inteligência dele sempre vai te surpreender. Isso é uma boa reflexão. E ela é soberana. Não há maior que ela. Deus é único. É único. Então, não tem nenhum problema de divisão. Há uma unidade.
Você observa as leis da natureza, você observa o universo e percebe que há uma unidade, há uma assinatura. Essa é a ideia. Você olha para um quadro e fala, isso é Monet. É Monet, não tem jeito. É Monet. Porque as características do pintor estão gravadas no quadro. Você olha para a natureza e diz, é Deus, não pode. Os atributos dele estão expressos na sua obra. Portanto, é preciso voltar os olhos para esses atributos para que a gente consiga apreender a obra. Ele é eterno. Eterno. Esse aqui foi o ponto mais difícil de explicar para o João Gabriel, meu filho de 9 anos. Que ele falou assim, pai, Deus tem fim? Não. Nem nós. Mas Deus teve começo? Eu falei, não teve. E nós? Nós tivemos. Pai, mas como que uma coisa pode não ter começo? Eu falei, filho, você está pensando como uma criatura. Percebe? Porque como que um ser que teve começo pode entender um ser que não tem começo? Já começa por aí. Já começa por aí. Há uma frase lúdica, poética no livro de Jó. Depois que Jó passa aquelas dificuldades todas, né? Coitado, sofre de fazer dó. Então ele pede uma audiência com Deus. Né? Fala, agora eu quero falar com Deus. Chega de falar com o diabo. Pede uma audiência e fala, agora você vai falar comigo. Eu quero uma explicação. E aí uma frase irônica, né? E bonita e poética, né? Que Deus fala assim, ok, vamos conversar. Mas você vem como homem, eu vou como Deus. É diferente. Né? Tem muita diferença. Ele é imutável. Imutável. Isso é bom. Isso significa que não tem atualização nas leis divinas. Elas são as mesmas. As mesmas. Imaterial, onipotente, soberanamente justo e soberanamente bom. Soberanamente justo e soberanamente bom. Então, pensa numa pessoa boa. Pensa num Francisco de Assis. Pensa numa Madre Teresa de Calcutá. Você não viu Deus. Então, eu gosto de ler isso, eu gosto de me lembrar disso. Não há bondade maior que a do Criador. Então nós estamos sob a tutela da suprema bondade. Mas há uma questão importante aqui. Nós sempre, principalmente nós espíritas, se tem um direito que a gente defende, né, é o direito da caridade, né? O direito de fazer caridade. Não é assim? Não, quero fazer caridade. Vou reunir aqui roupas e uma cesta básica para levar para as crianças pobres da África. Eu vou estabelecer um plano educacional para crianças carentes. A gente sente... Aí eu te pergunto, e a caridade de Deus? Porque como que nós podemos imaginar um ser soberanamente bom que não quer exercer a caridade? E a caridade de Deus? Soberana. A soberana caridade de Deus. Suas dádivas.
na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Ele é infinito em todas as perfeições. E não pode ser diverso disso. Essa eu achei ótima do Kardec. E não pode ser diverso, não pode. Agora, aqui está o ponto que vai dar a base para a nossa reflexão sobre a justiça divina. Está o eixo sobre o que repousa o edifício universal. É esse eixo. Qual eixo? Os atributos de Deus. Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. A única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade são os atributos da divindade. Ele vai explicar por quê. Orientando-se por essa luz, ele nunca transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata. Qual é a medida? Ele vai dizer aqui. Vou voltar um pouquinho. Kardec está dizendo assim. Você quer avaliar se um sistema filosófico é verdadeiro? Se uma doutrina religiosa é verdadeira? Compara os fundamentos dessa doutrina ou dessa filosofia com os atributos da divindade. Se tiver choque, adivinha? Adivinha? Seu GPS vai dizer assim, corrigindo a rota. Você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Vamos pegar uma doutrina singela. A do inferno eterno. Viveu, morreu, vai para o inferno. Então você erra durante 50 anos e a justiça divina te pune eternamente. Tem um probleminha aqui, não tem? Tem. Matematicamente chama desproporção. Está desproporcional. Então não pode ser verdadeiro. E eu estou insistindo nisso porque a doutrina espírita, o espiritismo, está em franca expansão no mundo. E tem surgido vários pensamentos, vários livros, vários médiuns, vários autores, com coisas muito diferentes. E você quer um critério? Compara com os atributos da divindade. Se qualquer proposta se chocar com os atributos da divindade, roteiro errado. Não pode. Não pode. Porque essa casa tem dono. Não pode. Então, a medida rigorosamente exata está nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, isso é Kardec falando, não é Haroldo, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então não é só anular, não. É diminuir. Então, se eu apresento uma teoria religiosa em que Deus fica um pouquinho menos bom, adivinha quem que está errado? Eu. Esse é o critério. Bom,
Estabelecida essa base, Kardec, como um excepcional pedagogo, aproximou-se da justiça divina para pesquisá-la. E como se pesquisa a justiça divina? Examinando a vida humana. Porque a justiça divina se expressa nas nossas vidas. A todo momento. A todo momento. Nesse ponto eu gostaria de trazer um ditado. Um velho ditado. Dizem chinês. Não sei. Esse ditado diz assim: o sábio aprende com o erro dos outros, o tolo com os próprios erros. O que é o livro O Céu e o Inferno? O livro O Céu e o Inferno é um manual para sábios. Porque o que faz o codificador? Ele entrevista espíritos que desencarnaram e faz uma pergunta simples. Como é que você está aí? Bom, desse questionário ele separou. Alguns responderam muito bem, outros responderam bem, outros responderam assim mais ou menos, e outros responderam muito mal. Então ele separou por grupos e concentrou claro que ele fez um questionário muito mais amplo, e o que ele trouxe para o livro O Céu e o Inferno foi aquilo que ele selecionou de mais representativo, cobrindo todas as classes sociais da época, cobrindo todos os níveis de instrução, vidas diferentes, uma variedade. E fez um estudo de casos. Perguntou: quem foi você? Eu fui rainha. Nossa, foi rainha? Fui. E o que? Aconteceu isso. Então ele foi fazendo o estudo de casos, e depois de estudar esses casos, o que fez o codificador? Escreveu a primeira parte do livro. A primeira parte do livro, então, é uma reflexão sobre o material colhido da experiência. E ele publicou o livro, adivinha com qual propósito? Na esperança de que nós não cometêssemos aqueles erros. Na esperança de que aprendêssemos com a experiência do outro. Porque a morte é o grande julgamento. A desencarnação é o momento da avaliação. Você devolve todas as possibilidades, todo o material recebido, todas as oportunidades, e precisa apresentar um relatório. Feito isso, o codificador sistematiza alguns princípios da justiça divina. E entendam que o codificador jamais teve a pretensão de esgotar a justiça divina. Por que eu estou dizendo isso? Há aspectos da justiça divina que nós só teremos acesso quando nos tornarmos espíritos puros. Porque está fora da nossa compreensão. Há elementos na lei divina que nós não compreendemos. Isso não significa que eles não sejam soberanamente justos e bons. Eles são soberanamente justos e bons. Mas é que Deus opera numa escala maior. O que queremos dizer com isso? Você olha, fala, coitadinha, a criança tem 2 anos e já está com câncer. Você está falando do corpo ou do espírito?
Quem tem 2 anos é o corpo físico. Porque um princípio que nós aprendemos no Espiritismo é que o espírito é imortal, é que o espírito possui várias existências e mais, essas existências são solidárias. Solidárias. O que é solidariedade das existências? Eu vou dizer de um modo bem mineiro, né? Tem umas coisas nessa vida que vêm de outra. É simples. Tem umas coisas nessa vida que vêm de outra. Eu não sei de qual, mas é de outra. É simples. Porque as existências são solidárias. E aqui nós temos um elemento, imagine, se a justiça humana só possui a força, a justiça divina possui a reencarnação. Eu não consigo perceber um instrumento tão poderoso quanto esse. Eu vou dar um exemplo para que a gente entenda. Que é o maior obstáculo da justiça humana. Como que eu reparo um erro que tirou a vida de alguém? Como que a justiça humana repara isso? Não tem reparação. Você vai substituir por dinheiro? Quanto vale a vida do teu filho? Quanto vale a vida da pessoa que você ama? Não tem valor. Não tem dinheiro que pague. Então a reencarnação, como instrumento da justiça divina, ela estabelece algo maravilhoso. Tirou a vida? Dá a vida. Vida por vida. Porque é possível. A reencarnação renova todos os cenários. Renova todos os cenários. E ela dá condições à justiça divina para que tudo seja refeito nos mínimos detalhes. Tudo seja reconstruído. Isso é extraordinário. Extraordinário. Mas tem mais. No livro O Céu e o Inferno, especialmente nesse item, o Código Penal da Vida Futura, que é uma espécie de lei criminal da justiça divina. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando a gente pensa em lei, todo mundo só pensa em lei criminal, mas tem outras, né? Não existe só lei criminal. A lei criminal é uma parte do ordenamento jurídico. Existem outras leis, nas leis divinas também. Existe uma parte que é penal, é criminal. Que são para os espíritos que violam deliberadamente a lei divina. E existe um conjunto de leis que não se relacionam com violação. Nós estamos falando aqui, especificamente, das leis que dizem respeito à violação da lei divina. Eu violo a lei divina, com consciência, sabendo que estou violando, porque a minha consciência já assimilou, e causo um dano ao meu próximo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. De modo que, se nós usarmos a metáfora do trânsito, significa o seguinte:
Se você estivesse evoluindo, respeitando todos os sinais, respeitando todos os limites de velocidade, e não se chocando em ninguém, o Código Penal da vida futura não estaria atuando em você. Mas sabe aquela esbarrada? Sabe aquele excesso de velocidade? Aquele retorno indevido? Aquela parada não obrigatória? Bom, acontece. Ainda acontece. Portanto, o codificador vai dizer nesse item, e aqui é o essencial, porque nós queremos ficar hoje aqui no essencial. Atributos da divindade. E aqui no essencial. Nós vamos ver que o que o codificador estabeleceu aqui, o que ele descobriu, está em absoluta consonância com os atributos da divindade. A lei divina repousa sobre 3 pilares. 3 pilares. Isso está no item 16 do Código Penal da Vida Futura. É o artigo 16. Ou, se você preferir, emenda 16. Não é? Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Dar um seminário. É que não pode, né? Mas se pudesse, a gente fazia um seminário aqui o dia inteiro, só nesse parágrafo. Não. Reparem que a metáfora aqui é outra. Nós não estamos falando de pagar débito, quitar débito, porque isso é uma metáfora financeira. Ela é válida para entender. A metáfora aqui é outra. É outra. Significa que toda falta, toda violação à lei divina produz 2 coisas. Primeiro, traços. Segundo, consequências. Eu não sei vocês, mas eu não pensava nisso. Traços. Traços. Se você comete uma falta, você deixa traços. Primeiro traço, em você. A falta mora em você. E ela te acompanha aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Aqui vale aquele ditado. Aquela frase, né? O sujeito diz assim: eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Aonde quer que você vá, o traço, a marca vibratória da sua ação está com você. Você emana a energia da sua falta. Isso é sério. Porque pode pôr a roupa bonitinha, pode crachar linda, arrumar o cabelo, mas não tem jeito. Os espíritos chegam aqui, eles veem a minha vibração. Eu estou emanando. É uma identidade. É uma impressão digital vibratória. Os traços da falta estão em você. E não precisa nem de CSI Miami para descobrir. Não tem nenhuma equipamento, não precisa muita pesquisa. Não precisa muita pesquisa. André Luiz, por exemplo, cita um aparelho que parece com um iPad, que é o psicoscópio.
utilizado naquelas regiões de atendimento, que é espírito superior nem precisa disso, né? O psicoscópio é um aparelho tenebroso. Eu já acho esse de aeroporto, né, que vê todo, tem uma chave, tem negócio constrangedor. O psicoscópio, então, você não acredita. Porque o psicoscópio, eles passam assim e falam, dia tal hora, fez isso, estava sentindo isso, você falou isso, mas sua intenção era essa, você emanou, dava o retrato e passa filme 4D. Então significa que os traços estão com você. Está achando pouco? Tem mais. Os traços estão também no outro que sofreu o teu dano. Mas tem mais. Os traços também estão na comunidade que presenciou o ato. Isso é muito lindo. Isso está na parábola do filho pródigo. Jesus disse isso. Vocês querem ver? O filho chegou e falou, pai, me dá minha parte que eu vou embora. E foi embora. Ele não entendeu, porque fica parecendo leve, né? Dá a minha parte, não é assim não. Ele cometeu uma falta, teve 3 traços. Primeiro, um problema com o pai. Porque naquela tradição, pedir antecipação de herança para um pai é desejar a morte dele, constitui supremo desrespeito ao pai, violou o mandamento do honrar pai. Então ele tem um problema com o pai. Mas ele tem também um problema com o irmão. E ele tem um problema com a comunidade. Por isso que quando o filho pródigo é recebido, o que o pai faz? O pai apaga o traço da falta do filho com ele. Pai, vai e abraça. E o recebe como filho. Ufa, um traço a menos. Segundo traço, manda matar o novilho e chama toda a comunidade para quê? Para apagar o traço da falta que ficou na comunidade. Porque nós sempre erramos perante observadores. Perante uma rede de relacionamentos que presenciaram a nossa falta. E é perante essa plateia que nós vamos apagar os traços. E terceiro, com a pessoa que nós causamos o dano. No caso da parábola, com o irmão mais velho, que termina em aberto. A parábola termina em aberto porque há uma certa resistência do irmão. Assunto para outras encarnações. Não é? Traços. Mas além dos traços, há as consequências. Então eu me recordo do livro Sexo e Destino, quando Félix abandona um caso, quando Félix analisa um caso de abandono afetivo. E ele diz assim, depois que a criatura abandona a outra, ele diz assim, olha, daqui para frente, tudo o que essa pessoa cometer de erros na questão afetiva e que tiver relacionado com esse abandono afetivo, ele é corresponsável. São as consequências da falta. Porque há consequências. É natural, há consequências. E assim tudo. E essas consequências, elas são imprevisíveis ao infrator. Porque ele comete o ato, mas ele não sabe. Entendem? Então, uma mesma falta pode ter consequências absolutamente diversas. É isso que a gente não entende. E muitas vezes a gente avalia. Fez isso, então vai acontecer aquilo. Nós não sabemos. Nós não sabemos.
Porque isso depende muito de como foram, qual foi o desdobramento do caso. Né? O desdobramento. Só voltar para a página aqui que saiu. Então, isso é muito interessante, porque isso nos coloca numa postura mais madura com relação ao assunto justiça divina. E, portanto, para dar conta dos traços em nós, no outro e na comunidade, e das consequências do ato, a justiça divina se repousa em 3 fundamentos: arrependimento, expiação, reparação. E caminhando já para a finalização, vamos falar um pouco rápido sobre isso. Arrependimento, ao contrário do conceito popular, porque nós imaginamos arrependimento como alguém chorando com um lenço. Estou arrependido. Não é? Não, isso é consciência pesada. Isso não é o arrependimento. No Novo Testamento, essa palavra aparece. Ela aparece quando João Batista, que é o precursor, eu acho isso incrível, porque João Batista é aquele que prepara a chegada do Cristo. Então, espiritualmente, é como se nós disséssemos assim: você quer que o Cristo more em você? Você quer que o Cristo cresça em você? Precisamos de um precursor. Qual é a mensagem do precursor? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual a palavra que está lá? Metanoia. De noes, do grego noes, que é mentalidade, e meta, ou seja, a mudança, o que está além, a transformação da mentalidade. Então, o arrependimento verdadeiro, o verdadeiro arrependimento, é quando você muda a mentalidade que gerou o fato. Porque todos nós agimos segundo uma mentalidade. Querem ver? Você acreditava que relacionamento era isso, 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 isso. Você acreditava que o certo é isso, isso e isso. O errado é isso. Você acreditava que ser feliz é isso, isso, isso e isso. Então você tinha uma mentalidade. E essa mentalidade fundamentou a sua ação. Ora, é lógico. Se você continua com a mesma mentalidade, você vai praticar os mesmos atos. É por essa razão que o Espiritismo é uma obra renovadora do homem. Por quê? Porque ele muda a mentalidade humana. Ele muda os paradigmas. Você passa a encarar a vida e você mesmo sob uma nova lente. E ao mudar a mentalidade, necessariamente, consequentemente, você mudará suas ações. Por quê? Porque o progresso moral segue o progresso intelectual. Ainda que não imediatamente, mas segue. Então o arrependimento é mudar de mentalidade. Porque senão nós entramos num círculo vicioso, e isso é o que acontece demais conosco. Então, essa é uma questão grave, porque a justiça divina, ela faz todo esse processo. Arrependimento, expiação, reparação. Aí você repara. Mas não há uma garantia de que você não voltará a cometer o mesmo erro se o arrependimento não for completo. Se não houver uma mudança de mentalidade. Então pode acontecer o seguinte: sabe aquele desafeto seu? Que dessa vez está te causando prejuízo? Na outra foi você. Na anterior foi ele. Na anterior foi você. Na anterior foi ele. Na anterior foi você. Na anterior foi ele. Espera aí, que 7 que nós estamos mesmo?
Então, os espíritos que dirigem a nossa evolução olham para esse quadro e falam assim: meu Deus, que jogo repetitivo. Porque só altera a posição. Altera a posição. Aí você olha e fala assim: coitadinho, é vítima. Ele fala: vítima? Essa já é a 25ª dele como vítima, 30ª como algoz. Entende? Então, a primeira base da justiça divina é a mudança da mentalidade. Eu preciso olhar e pensar. Embora não seja possível voltar atrás, fazer um novo começo, todos podemos recomeçar e fazer um novo fim. Eu posso reconstruir, recompor, alterar, agir de modo diferente, mudar a minha perspectiva, a minha visão. Esse é o arrependimento. Sem isso, não se apaga o traço da falta. Por quê? Porque ele vai voltar a repetir. A falta vai voltar a repetir. Você pode apagar na comunidade, você pode apagar o traço da falta na pessoa que você prejudicou, mas não apagou em você. Segundo, expiação, que eu vou deixar por fim, que é a mais complexa. Reparação. Reparação é tratar das consequências do ato. Consequências do ato. Isso é reparar. Porque há uma regra básica no universo. Eu vou até dizer com todo cuidado. Porque antes eu dizia isso de uma maneira maldita. No sentido de mal dizer, né? Dizer mal. Plantou limão, você vai colher? Não, você vai coordenar a colheita. Por que coordenar a colheita? Porque aí entra a misericórdia. E às vezes você plantou tanto limão, se você não tiver uma ajuda, meu amigo. Mas você coordena. Então, tirou do lugar, adivinha quem vai colocar? Você. Encontrou com uma criatura e deixou ela perturbada. Adivinha quem vai recebê-la? Você. A reparação tem uma coisa sensacional. E aqui eu me lembro do livro Nosso Lar. André Luiz está no nosso lar, a mãe está numa esfera superior. Mas ele não era um médico estudado? É. Mas ela não era mãe, dona de casa? É. Está na esfera superior. E o pai? Bom, o pai está numa região um pouquinho assim do umbral, mas daquela mais densa, com as duas amantes. Mas é claro, ele poderia estar com quem? Ele só ficava com elas. Está com as duas amantes. Vão lá os três. E André Luiz fica confuso com aquilo. Ele fala: mãe, como é que nós vamos fazer? Não estou conseguindo ajudar. Ele fala: não, meu filho, já tem um plano. Tem, mãe? Tem. Aí a gente percebe que é o aspecto da reparação, onde entra a misericórdia divina. Ela diz assim: bom, filho, essa é a lógica. O que o pai de André Luiz ensinou para essas duas amantes? Então, imagina, um homem abastado, duas moças novas, bonitas, né? E só ensinou coisa boa para elas, né? Hã? Porque desse relacionamento, o que saiu de aprendizado ali? Que quantidade de vício essas moças criaram? Vícios emocionais, vícios psicológicos. Não é? Bom, como é que repara isso? Gente, é lindo.
É maravilhoso. Porque a justiça divina é soberanamente boa, então ela atua no amor. Recebe como filha. Ontem amante, hoje filha. Só tem um detalhe. Imagina essas duas na adolescência. Todos os vícios que ele contribuiu para que crescessem no coração dessas duas moças vão se manifestar nelas quando elas atingirem o momento da adolescência. E quem será o educador? Quem será o educador? Sócrates? Mas se eu tirar o Sócrates da vida dele para resolver o problema do outro? Não. Repara quem causou o dano. Mas com amor. Com amor. Porque ele receberá como filho, vai ver nascer, vai trocar fraldinha, que coisa linda, vai pôr vestidinho. Aquele mesmo carinho que ele tinha antes vai ter agora. Só que um amor transformado, regenerado. E vai educar aqueles dois corações. E a misericórdia é tão infinita que a mãe de André Luiz disse assim: não se preocupe, eu serei esposa novamente do seu pai. Vou renascer, vou recebê-lo como marido e as duas amantes como filhas. Aí a gente para, entende? Porque a justiça divina tem um componente que se chama amor, aí eu não consigo explicar, porque acabou, aliás, meu tempo já está acabando. Acabou. Porque você imaginava isso? A mãe de André Luiz reencarnando? Não imaginava, né? Você não imaginava, mas tem isso. Tem na lei isso. E o elemento central, a expiação. Que para encerrar, nós vamos resumir da seguinte maneira. A expiação é o cerne da pedagogia divina. Porque o que constitui a expiação? Você ocupar o lugar que você feriu. Eu vou dizer de uma maneira bem grosseira para entender. Você nocauteou? É bom, né? É bom. Já foi nocauteado? É bom também. Expiação é isso. Ela te coloca na posição que você não observou antes de agir. Porque se você tivesse observado, talvez você não tivesse agido daquela maneira. É o grande elemento pedagógico. Porque ela te coloca na posição frágil. Na posição de receber. E aqui fica a grande lição. A grande lição. A lição grandiosa. Na verdade, ninguém te faz mal. As pessoas são apenas instrumentos para trazer a você o seu próprio mal. Aquele que saiu de você. Elas trabalham para FedEx. Elas só entregam. Elas só entregam. Por isso que a benfeitora Joana diz, né? O mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem. É o mal que fazemos. Eu gostaria de encerrar, já que estamos falando na justiça divina, para que a gente nunca perca a fé. E aqui me lembro de uma poesia de Meimei que diz assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo.
Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigado.